Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 52 com o tema Dons. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, verso 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Os caros irmãos que estudam essa lição nesse momento conosco, já observou ou já fez uma análise de que nossas existências até o presente momento é uma perfeita cadeia evolutiva? Isso mesmo, tudo vai se encaixando perfeitamente. O que nós somos hoje é o resultado do ontem, e o que seremos amanhã será o resultado do que atualmente estamos realizando. O nosso planeta, há alguns milhares de anos, após longo período de preparação, permitiu que a criatura humana aqui fizesse sua temporária morada, por estes terem sido convidados a se retirarem dos orbes que atingiram a fase de regeneração. Nos primeiros dias de encarnados no planeta terreno, os corpos eram primitivos e experimentaram as rudes limitações de locomoção, comunicação, sociedade, climas e assim por diante. Ao longo do tempo, esses espíritos dotados de muita inteligência, mas limitados pelo corpo grosseiro e muito aquém em moral, foram adquirindo capacidades, tornando-os mais evoluídos, e hoje vemos as diversas aptidões que provam o quanto crescemos intelectualmente, mas que continuamos ainda muito pobres do ponto de vista moral. Criamos as aeronaves, navios, máquinas de grande porte, computadores, robôs que executam cirurgias de alta complexidade, entre outros recursos materiais, mas ao lado de tanta riqueza gerada pela inteligência humana, temos a pobreza, a degradação ambiental,
a falta de respeito com o próprio ser humano, como o preconceito de raça, credo, nacionalidade, condição sexual, violência e tantas outras falhas morais. Perguntamos ao querido espectador e ouvinte: qual o seu dom, sua aptidão, sua especialidade? De que forma você a utiliza? Em benefício próprio apenas ou da coletividade? Indagamos a alunos de algumas faculdades e universidades o porquê terem escolhido o curso que ingressaram, e a resposta, em sua maioria, diziam eles: desde criança já senti o desejo de cursar medicina, fisioterapia, veterinária, engenharia, direito, filosofia, música, etc. Basta apenas sonhar para tornar real o desejo? Para que isso se concretize, é necessário ter a determinação, força de vontade, a disciplina, enfim, fazer a nossa parte, ir de encontro, bater a porta. Não existe mágica, nada vem de mão beijada. Uma banda brasileira chamada Teatro Mágico, em uma de suas letras, diz que milagres acontecem quando a gente vai à luta. Ou seja, aquilo que você deseja realizar só acontece com a ação de fazer, dar o primeiro passo, o pontapé inicial. Analisemos agora no campo cristão os exemplos de alguns trabalhadores de que nada caiu do céu, que não houve e não há privilégios. Chico Xavier, já conhecemos a história desse espírito de có e salteado. Quanta disciplina, disciplina e mais disciplina, não é mesmo? Divaldo Franco não fica para trás, exercitando o processo da psicografia, orientado pela sua mentora Joana de Ângeles, em horário determinado, e ao fim, depois de longo período de treino, ela solicitou que todas aquelas mensagens fossem queimadas, para que assim de fato e de direito o trabalho iniciasse. Jerônimo Mendonça. Quem não conhece esse nobre espírito, recomendamos pesquisar a trajetória desse irmão, chamado de O Gigante Deitado. Com o corpo debilitado por uma tetraplegia e logo depois a completa falta da visão, proferia palestras, fundava centros e creches, dando exemplo de que nenhuma paralisia física paralisa alguém que deseja fazer o bem. Podíamos enumerar vários outros aqui, mas o que os caracterizam é a disciplina, a renúncia, a humildade, o reconhecerem-se pequeninos, utilizando os seus dons de forma correta, sem exageros ou espetáculos. Mas tudo isso sob a égide do Evangelho, do estudo sério da codificação kardeciana, principalmente o Livro dos Médiuns, perfeita obra para a disciplina mediúnica. Que dizer do exemplo do professor Kardec, no processo de elaboração das obras que hoje chamamos de Pentateuco? Quantos estudos, pesquisas, reuniões, onde lhe ocorreu um fato de um pequeno erro, no qual foi-lhe advertido pelos espíritos, através de pancadas e depois em comunicação mediúnica, para analisar uma frase, que hoje é o Livro dos Espíritos, encontrando e corrigindo-a imediatamente. Os espíritos poderiam dizer diretamente onde estava o erro, mas o professor perderia o sagrado exercício do esforço e dedicação próprios. Quando temos no coração aquele desejo forte, a vontade positiva em ajudar, seja qual for a nossa aptidão, o alto virá para abrir as portas, dando-nos as orientações, forças e oportunidades necessárias para servir,
Não importa se no campo das artes, ciências, tecnologias, como também no campo do espírito, tudo se realizará. Nós, espíritas, temos o conhecimento através do Livro dos Espíritos, na resposta dada a Kardec pelo Espírito de Verdade, na questão 459, de que os espíritos de ordinário, eles próprios, nos conduzem em muitas ações do nosso cotidiano, como encarnados, em todos os campos de vibração mental. Estamos reencarnados no coração do mundo, na pátria do Evangelho, o nosso querido e maravilhoso Brasil. Quantos desafios, dificuldades e barreiras enfrentamos em nossa atual existência para podermos evoluir um pouco mais? Quantos estão no aguardo e outros sequer obtiveram permissão para aqui estar onde estamos? Tiveram várias existências e não souberam utilizá-las, desperdiçando os dons permitidos pelo Criador. Muitas vezes prometeram antes de reencarnar fazer todo o bem possível, que utilizariam com sabedoria o dom adquirido nas existências anteriores. Mas fracassaram, mais uma vez, entregando-se facilmente às sensações do corpo, deixando de lado ou rejeitando aquele desejo de ser útil à sociedade. Estar no corpo físico novamente já é uma bênção. Analisemos, meus caros amigos, por instantes, o maravilhoso dom de enxergar, caminhar, de usar as mãos, de ouvir, sentir odor e paladar, e que infelizmente muitos não valorizam, deteriorando de certa forma o corpo físico. É empréstimo que Deus nos concede para nosso processo de reeducação moral e espiritual aqui na Terra, e que teremos que prestar contas do bom ou mau uso que fizermos dele ao retornarmos ao mundo espiritual. Lembram do poema da gratidão, do espírito Amélia Rodrigues, que o médium Divaldo Franco sempre recita no final de suas palestras? Quem não conhece, busque na internet e enriqueça sua alma com esse poema. Cumprimentar alguém com um simpático bom dia, boa tarde ou boa noite, um gesto fraterno, uma ação benéfica, uma palavra de carinho, paz e conforto, ou até mesmo silenciar durante uma discussão para não haver desequilíbrios, um abraço ou ouvir alguém, mesmo sendo um desconhecido, transmitir seu conhecimento, ensinando aqueles que não possuem recursos financeiros, socorrer alguém com problemas de saúde ou uma oração singela por alguém ou para o mundo inteiro. Enfim, já parou para pensar quantos dons nós temos? Quanta luz nós possuímos? Diz o Cristo que somos a luz do mundo, o sal da terra, e que façamos brilhar essa luz em todos nós. Então, qual o seu dom? E como você está utilizando-o? Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 53. Paz para todos.